A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Nós estamos juntos, meu caro ouvinte, estudando a obra Reencontro com a Vida, do autor espírito Manuel Filomeno de Miranda, médium Divaldo Pereira Franco, da editora Leal. Nós já estamos na segunda parte desse livro. E dentro do capítulo 3 dessa parte, onde estudamos autoconsciência e autoobsessão, onde levantamos algumas questões relativas às conexões da obsessão simples e a sua profilaxia, dentro desta mesma reunião em que houve esta comunicação do mentor, também houve um relato de uma comunicante demonstrando as razões pelas quais ela também se encontrava com as necessidades de retificação perante a própria consciência. É o subtítulo A Inveja. E a comunicante começa assim: boa noite. Não sei como expressar-me corretamente. Devo, porém, relatar a minha amarga experiência carnal. Eu sou a inveja que se veste de desdita para arruinar-se e arruinar outras vidas. Na mitologia grega, as parcas ficavam no inferno, tecendo as malhas dos humanos, destinos que eram transformados em desgraças. Eu poderia talvez ser uma delas, a de número 4, porque a minha vida foi um tecer infindável de misérias, todas elas decorrentes da inveja. Então temos aqui um início de relato em que, graças a Deus, a individualidade apresenta-se já com o despertar de consciência, nesse sentido da autoconsciência, de reconhecer a responsabilidade pela própria desdita. Então esse já é um grande caminho de reparação perante a justiça divina, perante a própria consciência e uma predisposição para a mudança. Mas a comunicante relata aqui a abordagem da mitologia grega. Vamos esclarecer esse conceito. Esclarecendo conceitos. Trata-se aqui do mito das tecelãs, as parcas na mitologia romana, ou moiras na mitologia grega, eram filhas da noite, ou de Zeus, ou de Temis, divindades que controlam o destino dos mortais e determinam o curso da vida humana, decidindo questões como a vida e morte, de maneira que nem Zeus poderia contestar suas decisões. Elas eram as 3 irmãs que determinavam o destino, tanto dos deuses quanto dos seres humanos. Eram 3 mulheres lúgubres, responsáveis por fabricar, tecer e cortar aquilo que seria o fio da vida de todos os indivíduos. No caso da comunicante do mundo espiritual, na reunião mediúnica, junto à equipe de Divaldo Pereira Franco, a comunicante considera-se a 4ª pessoa, portanto a 4ª irmã, ou a 4ª componente desse conjunto, quando ela se refere que ela poderia ser a 4ª pessoa, julgando que suas atitudes promoveram grave influência na vida alheia. Portanto, ela faz essa comparação. A nossa relatante do mundo espiritual continua: mesquinha, era dominada por sentimentos perversos desde a infância, como se carregasse um câncer moral, que é a inveja,
corroendo-me sem cessar. Atravessei 48 anos de romagem terrestre no calabouço da desdita mais horrível possível. Assinalada por um complexo de inferioridade sem limite, via os outros como adversários meus. Considerava o seu triunfo, em qualquer área, como concessão indevida da divindade para com eles em detrimento de mim. Ao invés de lutar para realizar o que me era próprio, refugiava-me na crítica mordaz, nas acusações incessantes, na descoberta das imperfeições e defeitos dos outros, para justificar a minha indiferença ante o esforço que deveria empreender para sair do infeliz conflito da inveja. A inveja destruiu-me, levou-me a alucinações variadas, tornou-me uma pessoa detestada e detestável. Por mais que procurasse justificar-me a todos, aqueles que faziam parte da minha família e do meu círculo social sabiam da minha inferioridade. E após me concederem 1000 oportunidades, cerraram-me as portas da sua afeição. Amargurada, fugi para dentro da minha paixão criminosa, até que a desidratação, em recusando-me a alimentação correta que o organismo não aceitava, trouxe-me pela morte de volta para a vida. E aqui ela se refere à vida de retorno, a de origem, a do mundo espiritual. Tenho vagado demoradamente numa região gelada, que deve ser o reflexo do enregelamento das minhas emoções em relação aos outros. Depois de longo período que eu não posso precisar, recorri à oração, sem entusiasmo, pois que sempre me considerei abandonada por Deus. E lentamente comecei a sentir a necessidade de paz, de renovação interior. Vivia assaltada por formas horrendas de seres que me vilipendiavam os sentimentos, levando-me em certos momentos à loucura. E a oração desviou-me dessas ocorrências nefastas, dando-me um pouco de equilíbrio e resistência para vencer-me. Fui então arrancada do hórrido lugar em que permanecia e devo voltar à terra para tudo recomeçar. Trouxeram-me aqui para que eu narrasse a experiência de meu fracasso, graças à inveja que me aniquilou praticamente a existência. Assinou Clementina Augusta da Silva. Esta página foi recebida pela mediunidade psicofônica do médium Divaldo Pereira Franco, na noite de 12 de outubro de 2005, na reunião mediúnica do Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia. Então aqui, meu caro ouvinte, nós estamos diante de informações muito ricas para nossa análise e reflexão de alguém que, como se viesse de um outro país, vem nos relatar o que aconteceu com ela, como ela chegou lá e por que ela se encontra nesse estado de penúria. Ela começa relatando a sua infância, apresentando já as tendências para a condição de perversidade, de mesquinhez perante as pessoas em torno dela. E isso já poderia ter sido combatida. Essas condições referem-se então à educação do lar. Veja como é importante, desde o início, na infância, nós pais percebermos em nossos filhos as suas tendências e o quanto nós podemos oferecer de recursos didáticos, pedagógicos do Evangelho
hoje existe uma grande quantidade de literatura apropriada à criança, levar a criança na evangelização da casa espírita e fazer o culto do Evangelho do Lar, e também oferecendo uma parte do culto do Evangelho do Lar para a leitura de uma dessas literaturas já estabelecidas com o concurso de facilitação e entendimento para a infância. Então fazer como se fosse uma segunda parte ou uma primeira parte do culto do Evangelho, mostrando que a criança também deve participar do culto, não deve estar fora desse âmbito de entendimento dos pais. Então implantar o culto do Evangelho no lar e colocar a criança também para receber o entendimento, participar da oração. Porque ela também diz isso, foi a oração que a livrou desse estado de penúria quando ela foi resgatada. Então ela se refere à inveja como um câncer moral, como algo que vinha carcomendo dentro de si mesmo, algo que a inquietava, que estabelecia essa condição de julgar ser inferior aos outros. Então ela faz essa comparação da mitologia grega, que já é um tipo de apropriação de conteúdo, como se alguém fosse responsável pelo nosso destino e este fosse irrevogável, e este não pudesse ser modificado. Então veja como os conceitos são importantes do entendimento para as nossas vidas. Nós vamos agir, vamos fazer escolhas em função das ideologias que sustentamos e viveremos em função delas até reconsiderar esses valores. Então ela narra que poderia ser inclusive a quarta pessoa a reconsiderar o caminho da formação do destino da desgraça dos outros. Então transferindo para a divindade essa condição de que seria responsável, mas depois cai em si e vê que ela não tem essa apropriação. Então um conceito ilusório, de fantasia, de uma ideia de apropriação de poderes que os espíritos não possuem, da formação do destino dos outros. É a frase em que ela relata: considerava o triunfo dos outros em qualquer área como concessão indevida da divindade, para com eles em detrimento de mim. Então ela se julgava inferior porque atribuía que as pessoas estavam realizando conquistas, estavam desenvolvendo aptidões e apresentando sucesso nas suas escolhas por conta de uma concessão da divindade, e que ela não recebia essa concessão. Então se sentia à parte da criação e não tinha o conceito da equivalência, da equanimidade do Pai Celestial, que dá a todos os seus filhos os mesmos princípios e as mesmas possibilidades, e, de acordo com os nossos esforços, a aquisição do mérito em questão. Vamos continuar analisando essa comunicação já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos abordando uma extensão do capítulo 3 do livro Reencontro com a Vida, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, médium de Valdo Pereira Franco, da editora Leal, na segunda parte desse livro. E estamos trazendo então esse adendo, essa comunicação sobre a inveja, em que a comunicante vem nos trazer as perspectivas, no mesmo dia em que houve a reunião da comunicação do título do capítulo Autoconsciência e Autoobsessão, a comunicante veio trazer que a responsável pela sua desdita foi ela mesma, em função de uma grave imperfeição que ela não combateu e fugia de si mesma.
e a compara como se fosse um câncer moral que a destruía por dentro, que fazia arder, e se julgava em condição de inferioridade em relação à falsa concepção da divindade e concessão para aqueles que haviam sucesso. Então ela afirma que ao invés de ela lutar para realizar do que era próprio, ela resolveu então buscar na crítica, nas acusações e na descoberta de imperfeições e defeitos dos outros, para justificar essa suposta indiferença ante o esforço que ela deveria realizar contra esse conflito que trazia dentro de si mesma. Então, uma situação muito interessante e não pouca em relação também a quantos de nós que apresentamos também esses pendores. Nós temos também sentimentos infelizes, inferiores. Trazemos essa necessidade de retificação. Todos nós, trabalhadores da casa espírita, médios que se propõem ao compromisso do trabalho com Jesus. Mas a questão, meu caro ouvinte, não é propriamente nos condenarmos por assim nos reconhecermos, ou deixar de nos encorajarmos de sermos os trabalhadores que buscamos ser, por conta de sentimentos como esses. Porque a questão não é o fato de sentir, mas preste bem atenção, o que vamos fazer com o que estamos sentindo. Então, no caso aqui, a comunicante afirmou que, em função do que sentia, ao invés de ela trabalhar essa modificação e reconhecer essa condição necessária de retificação, ela passou a exteriorizar uma atitude. Então, ela concretizou de forma infeliz a consequência do sentimento em condições ainda mais negativas. Então, muitos dentro das concepções que trazem, ou dentro dos núcleos religiosos, se sentem assim menores, porque alguém consegue estabelecer um trabalho de maior relevância, alguém faz uma palestra com muito sucesso, ou outro consegue estabelecer um concurso de disciplina, estabelece de coração o seu trabalho e realiza com bondade, amor e satisfação. E muitos sentem inveja em função dessas conquistas. E aí surgem então essas pessoas que dão brecha e margem a muitas interferências espirituais, causando muito embaraço às vezes dentro da casa espírita, principalmente para a pessoa que alimenta esse sentimento. Então não é proibido sentir, e sentir faz parte da nossa personalidade, mas temos que avaliar as consequências das escolhas que vamos fazer por conta do que sentimos. Então, ao invés de nos sentir diminuídos, vamos também desenvolver aquilo que nós temos por aptidão. Vamos escolher o trabalho onde nós mais podemos desenvolver em função das nossas habilidades e predisposições, para também contribuir com o conjunto. Um outro aspecto muito interessante da comunicação é da região que ela se encontra e das formas perispirituais dos espíritos que estabeleceram conexão com ela e a vilipendiavam, ou seja, atacavam, abusavam dela. E ela se sentia quase às vezes nas raias da loucura, mas se lembrou da oração e sentia-se num lugar muito gelado. Sim, meu caro ouvinte, porque o umbral não recebe a luz do sol. Então, em muitas partes do umbral é muito frio mesmo, como ela está estabelecendo por sensação. Mas não porque ela tem uma vilegiatura física para estabelecer essa sensação térmica. É porque o perispírito ainda tem os recursos de porções do duplo etéreo que faz com que o perispírito ainda tenha as sensações como se ela tivesse encarnada. Então, ela afirma que por conta da oração e por misericórdia da justiça divina, ela foi retirada e, nas suas palavras, arrancada do lugar de onde se encontrava nas regiões inferiores do mundo espiritual. E agora contava com um concurso de pessoas de boa vontade, médiuns, que se comprometeram com uma reunião mediúnica para receber a comunicante e então recuperar-se inicialmente através do contato, do choque anímico, da recuperação das energias que
as dimensões da casa espírita associadas ao trabalho dos componentes mediúnicos e principalmente do mundo espiritual, auxiliar na sua retomada e retorno para o palco terrestre, como ela mesma afirma, poder estabelecer um novo concurso para que uma nova experiência auxilie e que as consequências do erro então seja agora experiência para que ela não venha a cair novamente. Chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Paz e Renovação, do médium Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, sob o título Evitando a Obsessão. Não deixe de sonhar, mas enfrente as suas realidades no cotidiano. Reduza suas queixas ao mínimo, quando não possa dominá-las de todo. Fale tranquilamente a quem ouve. Deixe que os outros vivam a existência deles, tanto quanto você deseja viver a existência que Deus lhe deu. Não descreia do poder do trabalho. Nunca admita que o bem possa ser praticado sem dificuldade. Cultive a perseverança na direção do melhor. Jamais a teimosia em pontos de vista. Aceite suas desilusões com realismo, extraindo delas o valor da experiência, sem perder tempo com lamentações improdutivas. Convença-se de que você somente solucionará os seus problemas se não fugir deles. Recorde que decepções, embaraços, desenganos e provações são marcos no caminho de todos e que por isso mesmo, para evitar o próprio enfaixamento na obsessão, o que importa não é o sofrimento que nos visite, e sim a nossa reação pessoal diante dele. André Luiz para os nossos corações, meu caro ouvinte, aqui muito apropriado esse último parágrafo com relação à reflexão que fizemos sobre o que sentimos e o que vamos realizar, o que vamos fazer, as nossas reações em função do que sentimos. Então, o bom combate que Emmanuel nos ensina a conhecer a nós mesmos e a reconhecer os nossos maus pendores, não se trata de uma atitude de depreciação e nem de desestímulo para permanecermos na lida de trabalho com o bem, mas sim para que possamos treinar o controle das emoções e não nos permitirmos a fugir dos próprios problemas, porque assim estaremos nos iludindo e estaremos dando vazão à construção das potencialidades da raiva até chegarmos aos níveis do ódio, permitindo com que estabeleçamos concurso com influências malfazejas e às vezes nos tirando do próprio trabalho, porque assim vamos nos julgar incapazes. Mas André Luiz está dizendo que em nenhum momento devemos considerar a obra do bem sem dificuldades. Sempre haverá dificuldades e desafios para todo aquele que deseja crescer, dentro do campo do esforço na realização do seu mérito, dentro do trabalho. Então vamos enxergar uns aos outros, dentro do núcleo religioso do qual nós nos filiamos, como todos enfermos da alma, e todos merecemos piedade de uns para com os outros. E assim teremos mais desenvolvida a possibilidade de tolerância para chegarmos na condição de empatia e até de servirmos uns aos outros com mais paciência, lembrando que é muito importante estarmos no trabalho para que essas forças não estabeleçam um concurso de afastamento
e nem nos prejudique, que possamos sempre lembrar da comunicação daqueles que estiveram e já estão do outro lado e vêm nos trazer as suas perspectivas, porque elas servem, no campo da mediunidade, de valor pedagógico também para as nossas construções de amor, de luz e paz dentro de cada um de nós, nesse concurso de libertação com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.